Olá, gente, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou estar fazendo uma solução do nosso biofertilizante. Eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço, como que eu preparo, a quantidade de biofertilizante, quantidade de água e quantos ppm que eu geralmente gosto de deixar. Então vamos lá. Aqui, como vocês podem ver, ele tem essa cor, uma cor verde bem escuro, tá vendo? Essas bolinhas, elas estão aqui porque eu fiz uma revirada lá embaixo, né? Trazendo todos os nutrientes pra cima. Então, ele forma essas bolinhas aqui. E eu vou estar mostrando pra vocês quantos ppm ele tá dando. Aqui, como eu falei pra vocês, eu tenho esse medidor de condutividade elétrica e de TDS, né? E eu uso ele muito porque, como eu faço soluções, eu preciso dele para me medir a condutividade elétrica e os sólidos que são dissolvidos dentro da solução. Então vamos lá, eu vou medir aqui para mostrar para vocês. Ó, ele está dando, não sei se você, olha lá, 5.811. Eu vou colocar ele para medir na condutividade elétrica. Eu tenho sempre que remover os resíduos que ficam aqui, senão ele não zera. Ele zerou, então vamos lá. Aqui, ó, ele já está, tá vendo? Para medir a condutividade, ele tá até mostrando ali em cima IC. Aqui ele vai para ppm, ó. Ele vai medir partes por milhão. Então vamos lá. Aqui eu vou medir condutividade elétrica. Ó, e condutividade elétrica, ele está dando 1.777. E ali em cima ele tem vezes 10. Então, eu tenho que multiplicar esse valor por 10. Que vai dar Quando fazemos a número multiplicação bem grande. de 1.777 vezes 10, a gente tem o valor de 17.770. O que é um valor muito alto de nutrição. Isso daí mataria a planta muito rápido, é muita coisa. Uma dica é que utilize sempre a medida de... Eu uso os dois porque eu já estou acostumada. Mas o ideal é você estar utilizando a medição na condutividade elétrica. Porque a condutividade elétrica vai te trazer um resultado mais preciso, uma quantidade mais elevada. Então, você vai conseguir controlar. Eu já sou acostumada a utilizar os dois, então, por isso que eu meço com a medida ppm. Mas, como vocês podem ver que vezes 10 está dando muito mais. Ele multiplica porque quando passa de 1.000, então ele tem que fazer a multiplicação. Então, o valor exato é de 17.770, 17.770. Na medida de partes por milhão, ele vai trazer um resultado, porém pode ser que ainda tenha sólidos ali que ainda ele não conseguiu pegar na medida, né? Não conseguiu fazer análise até porque ele ainda tem alguns resíduos que precisam ser dissolvidos, porém isso não impede o uso. Você pode estar utilizando normalmente, desde que você faça penéria ali, né? Para você não ter problema com entupimento e etc. Mas a medida de condutividade elétrica, ela é a mais precisa, porque ela vai medir todos os sólidos, os dissolvidos que tem realmente dentro da sua solução. Então, eu uso os dois porque eu já estou acostumada. Mas, se você for utilizar aí para fazer no seu sítio, né? Ou se você comprar, adquirir alguma solução que seja nutritiva para uma planta, então você já vai saber que você vai medir dessa forma. Mas depois que você pegar um jeito também, não tem problema, você vai saber utilizar com o ppm, na medida de parte por milhão de TDS, ou EC, que seria a condutividade elétrica, sem problema nenhum. A gente acaba se acostumando e se adaptando. Eu acostumei, já uso há muito tempo, já tem muito tempo que eu tenho esses aparelhos em casa, porque eu uso muito, né? Eu faço substrato, eu faço terra compostada, eu tenho
aquele medidor de pH de solo, que mede temperatura, luminosidade. Então, eu utilizo muito, então eu não fico sem em casa. E eu já acostumei a utilizar. Então, essa seria a minha dica para vocês. Agora eu vou preparar a solução e eu vou mostrar para vocês. Mas antes, eu vou medir também o pH. Então, eu tenho esse aparelhinho, eu até deixei aí na descrição, se caso vocês tiverem interesse em estar adquirindo. Ele é super baratinho e ele é muito eficiente pra gente que trabalha com esse tipo de coisa. Então, eu vou ligar ele aqui e a gente vai estar medindo o pH. Ó, o pH dele está 7,6. 7,6 é um pH muito bom, olha lá, ó. Ele tá num pH bom, 7,60. O correto é isso mesmo, está entre 6 a 7,5, 7,7 é uma quantidade boa, né? É um número muito bom. Ela não está um nutriente alcalino e nem está muito ácido, ele está no neutro. Então isso aí, ó, é show de bola pra gente. Então aqui eu já tenho o baldinho para mim fazer a coada do meu produto. Aqui eu tenho esse funilzinho que já tem até uma esponjinha aqui para fazer a separação dos resíduos mais grossos. Então vamos lá. Eu vou estar utilizando para medida esse copo. A gente encontra ele em diversos locais aí que vende utensílios. Ele mede até 500 ml. Então, no outro vídeo, eu tinha mostrado pra vocês, né? Não tinha falado exatamente a quantidade, né? Eu falei pra vocês que 1 litro, né, deste produto, desse bio, vocês utilizam para 10 de água. Eu gosto de utilizar o meu medidor de TDS para mim ter uma precisão mais exata. Por quê? Se a minha planta ela for uma planta que ela não vai precisar de muito nutriente, por exemplo, eu preciso de uma nutrição que dê 800 ppm. Então, se eu colocar demais, talvez não pode afetar, mas pode ser que afete a planta, porque vai ter umas que vai exigir mais e outras de menos. Então, eu gosto de trabalhar sempre com uma média padrão para não correr risco. Então, se a minha planta precisar de mais, eu vou saber e eu vou estar colocando mais só para aquela planta. Então, eu trabalho com uma medida padrão. Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Eu sempre faço eu pego o meu produto, eu coloco em determinadas quantidades de ml e vou fazendo testes com 1 litro, 2 litros. E eu cheguei numa conclusão de um padrão de que 150 ml desse produto eu consigo fazer 3,5 litros. Então eu vou estar utilizando 300 ml, pegando por aqui 300 ml. E eu vou estar colocando nessa bombinha aqui, que ela é de 7 litros. Inclusive, ela já está aqui, ó. Ela é de 7 litros. E ela já está com água aqui. O banquinho, ele está um pouquinho torto. Então, não dá pra... Olha lá, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver a água mexendo, tá vendo? Então, eu vou estar colocando 300 ml do bio aqui dentro dessa bomba. Vou mexer e vou medir a condutividade pra vocês. Então, aqui eu já tenho a solução misturada, né? Aqui eu fiz a mistura ali dentro. Agora eu vou coar para tirar os resíduos mais grossos. Porque ainda ele contém ainda uns pedacinhos de palha, algumas coisinhas assim que cai aqui dentro. A caixa ela é fechada, mas tem pedacinhos de esterco, essas coisinhas, né? Porque sempre fica, né? De tudo ele tem que ser coado para não correr o risco da gente entupir a nossa bomba. Então eu vou vou peneirar ele aqui dentro e eu volto para mostrar para vocês. Aqui eu já peneirei e eu vou estar colocando de novo dentro do meu frasco para mim ter certeza que está dando aqui as 300 ml que eu preciso. Pode ver que ele sai, tá vendo esse pedacinho de... Isso aqui é um pedacinho de pau. É aquele talinho, né, da braquiária, vamos dizer assim, é um matinho. Então, ele sai tudo. Isso aqui não corre o risco de entupir a nossa bomba mais. Olha, ele abaixou para 250. Então, eu vou adicionar mais 50 ml e vou coar.
Aqui eu tenho as 300 ml e agora a gente vai estar diluindo, fazendo a mistura ali no na nossa água na bomba. Então vamos adicionar. Ele vai mudar a coloração da água, né? Que é normal. Ele tem uma cor bem escura, ele tem um cheiro assim característico de um esterco levemente úmido. Ele não fede, ele tem um cheiro de como se fosse um esterco misturado ali com terra que estivesse úmido. Agora eu vou estar sacudindo aqui para fazer a revirada desses nutrientes que estão na água, para a gente voltar e fazer a medição. Então eu já mexi, agora a gente vai medir. Deixa eu ligar o aparelhinho. Eu não posso afundar ele muito. Beleza. Aqui, ó, ele está dando 534 ppm. Então, como eu preciso de pelo menos uma solução de uns 800 a 1000 ppm, então eu vou estar adicionando mais 100 ml. Essa solução aqui com 534 ppm, ela seria ideal para você fazer uma rega por pulverização. Em uma bandeja com mudinhas de hortaliça. Ou você poderia estar fazendo uma rega direto no canteiro, numa planta determinada, porque é um valor que não vai agredir a sua planta. Ela vai trazer benefício, mas não vai agredir. Aqui eu tenho mais 100 ml que eu vou estar adicionando, porque eu quero atingir pelo menos de 800 a 1000 ppm, porque eu vou estar fazendo uma irrigação, uma pulverização de foliar ali no meu canteiro. Então eu vou mexer e eu já volto de novo com vocês. Bom, voltando aqui com vocês. Bom, eu tinha adicionado 300 ml, que deu o total de 534. Depois eu adicionei mais 100 ml e eu não tinha atingido o valor necessário que eu precisava, então eu adicionei mais 100. Então no total foram 500 ml e eu cheguei nesse resultado, que para mim já está ótimo. 941. Então agora eu vou mexer mais um pouquinho e eu vou estar indo levando para fazer a pulverização foliar nas minhas hortaliças. E agora ela já está com boa pressão e agora a gente vai fazer a nossa pulverização. Amanhã eu venho e mostro para vocês como que elas ficaram. Se elas tiveram alguma reação ruim, se elas permaneceram do jeito que elas estão. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo.